a certeza de viver da fé. Só viver da fé. Há de ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato um caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver da fé. Só viver da fé. Antes de ler, vamos juntos orar, a gente também se inspirar um pouco a partir do que foi cantado. Deus, Pai e Mãe de amor, muito obrigado porque, apesar das contradições do dia a dia, das confusões, do excesso de correria, preocupações na cabeça, a gente muitas vezes é interrompido por momentos como esse, de calmaria, em que a gente pode olhar para si próprios, pensar sobre aquilo que de fato importa, sobre as nossas prioridades. E obrigado porque a gente tem a oportunidade de fazer isso em comunidade. Essa é uma maneira de agradecer por essa igreja, por esses cultos que são às vezes oásis no meio das semanas, por esses momentos de oração, por um momento em que a gente se recolhe no nosso quarto e fala com o Senhor, por um momento em que um amigo ou uma amiga traz uma palavra de conforto no meio da confusão do dia a dia. E eu quero agradecer porque o Senhor se faz presente nesses mínimos detalhes, se faz presente nesses momentos tão singelos. E quero pedir que a gente possa ter mais um momento como esse agora durante esse culto. Que o Senhor inspire os nossos corações, inspire cada pessoa que vai participar estando aqui na frente, inspire cada coração também que vai receber uma palavra, uma canção, que vai cantar junto. Que o Senhor possa nos ajudar a nos despir das nossas preocupações, amarras, pesos e nos alimentar e cuidarmos uns dos outros. Mais uma vez, agradeço desde já, porque para mim, pelo menos esse início de culto já foi uma boa lembrança nesse sentido. De a gente se acalmar e olhar para aquilo que de fato
ser o teu cuidado, o teu carinho, mesmo quando a gente está com algumas outras preocupações, ansiedades no coração. Que a gente possa apostar nisso, que o Senhor cuida da gente a partir daquele encontro com nossos irmãos e irmãs. Que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Mateus 6, a partir do versículo 25. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Amém. Que a gente possa se inspirar nesse texto, que é uma provocação para os dias que a gente vive, né? Às vezes a gente olha para isso e pensa, valeu, que dá para pensar assim, né? Mas acho que é uma provocação afetuosa, mas um desafio, uma provocação. A gente vai cantar algumas coisas que conversam com isso aí. Viver
La figuera
nosso momento de oração comunitária, que a gente sempre traz essa memória, essa ênfase, como uma oração, um gesto, uma atitude que a gente também faz em comunidade. E, enfim, você acha que o pessoal que já está mais frequente aí já conhece o roteiro? Bom, quem puder, que tiver disponibilidade, abertura, conversar com o seu irmão do lado, a gente possa compartilhar um pouco sobre as coisas que a gente está passando e orar uns pelos outros, pelas nossas alegrias, pelas nossas dores, por aquilo que tem ocupado os nossos corpos, as nossas mentes ao longo dos dias. E quem quiser ter aquele momento mais individual também, não se sinta constrangido. Esse é um momento de liberdade, que a gente pode falar sem maiores amarras, sem maiores preocupações. Então, aproveite esse momento. É raro, né? Nesses tempos que a gente vive. Então, é isso. Vamos orar juntos em comunidade. E a gente sempre traz alguns pedidos de oração da nossa igreja. E o principal deles é o nosso instituto, que é o nosso braço de ação social, que é o Instituto Caminhante, nosso pré-vestibular. A gente tem alguns sonhos, alguns desejos sobre ele. Ele foi um sonho, né, que a gente está conseguindo realizar. E o principal agora demanda que a gente está planejando, sonhando, com relação à sala de estudos, à biblioteca, um outro espaço além da sala de aula que a gente já está com ela montada. Então, que a gente possa colocar isso também nos nossos pedidos de oração. E é isso. Um momento de liberdade, de oração na comunidade. Oremos.
Senhor Deus, Pai e Mãe, quero te agradecer por esse momento, Pai, de comunhão, de oração, de reflexão, no meio de uma rotina atribulada. É tão bom a gente poder estar junto, Pai, e conversar contigo, conversar uns com os outros, colocar os desejos do nosso coração, as nossas angústias diante de Ti, Pai. A gente pedir por cada um que aqui está, cada família representada. Tu conhece cada coração, sabe quais as batalhas, as tristezas, as alegrias, os agradecimentos de cada um e cada uma, Pai. Então quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por esse espaço que nós temos, que é um espaço também de resistência, num país ainda tão conservador, Pai, onde o uso da Tua palavra para oprimir e maltratar as pessoas ainda é dominante. É um pouco de resistência também estar aqui pregando o Teu amor, pregando a Tua paz, a Tua empatia, a Tua solidariedade, Pai. Eu venho te pedir que o Senhor continue conosco ao longo desse culto, que a gente possa continuar contigo. E também te peço, Pai, pelo pré-vestibular, Pai, que o Senhor continue abençoando esse projeto, que o Senhor continue dando forças, Pai, para aqueles que diariamente tocam esse espaço, Pai, que abrem as portas, que dão as aulas, que cuidam dos alunos, que divulgam o projeto, que o Senhor possa continuar dando forças para que esse trabalho continue e que a gente consiga, Pai, inaugurar esse espaço, Pai, para que os nossos alunos tenham outros ambientes para continuar estudando, Pai, continuar buscando esse sonho que eles têm, que se tornou nosso também. Que o Senhor continue conosco ao longo desse dia, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vinho e pão.
Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à maneira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos. Quer chamar aqui o Maurício? Tô chamando. Eu queria e confirmei a querência. Bom dia a todas e todos. Muito bom estar aqui de volta. Fazia bastante tempo, né, que eu não visito aqui essa comunidade que já me acolheu com muita frequência. Me acolheu e saiu ocupando, né, com muita frequência. E desde que as atividades lá na comunidade de São Gonçalo começaram também no domingo de manhã, e é sempre bom
É bom receber o convite daqui, é bom estar aqui, compartilhar aqui. É bom ver rostos, bastante na verdade, então eu conheço. E é bom rever alguns rostos também. Eu queria orar antes da gente ler. Deus, obrigado pela tua presença, obrigado por nos mover através de tantos louvores, tantas canções bonitas e inspiradoras. Obrigado por nos reanimar num tempo em que o desânimo, né, tem sido tão grande, tão pesado, tantas lutas, um momento tão combativo, e o Senhor nos enche de esperança. Ouvindo esses louvores, a gente descobre que o Senhor, a tua palavra, nos enche de esperança e inspiração para seguir adiante. Assim, nós te agradecemos então por isso. Em nome de Jesus. Amém. Valeu. Tá bom, né? Antigamente não tinha um negócio para apoiar, agora tem, já vou ter da água. Bom, então eu queria convidar vocês, irmãos e irmãs, para abrir lá no livro de Lucas. Não, eu estou brincando, peraí. Não, foi um constrangimento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, aos versículos finais. Jesus e a imagem de Jesus e a missão de Jesus e a caminhada de Jesus por aqui, pensar a partir da sua simplicidade, da vida simples de Jesus, da história que Jesus constrói com um lugar, com uma comunidade, a partir da sua simplicidade. São poucos versículos, uma história que está um pouco no meio, pegando o final de uma, pegando o início da outra, mas uma história que faz ao mesmo tempo a síntese de uma relação, de um comprometimento, de uma adesão, de uma empatia e simpatia que Jesus cria com aquela comunidade, com o lugar onde ele estava, cria de uma maneira tão forte, tão intensa, tão afetiva, tão significativa, que eles não querem que Jesus saia, né? Jesus ali faz muitos milagres, mas Jesus evidentemente não fazia só milagres. Não dá pra gente, duas coisas que não dá pra gente resumir Jesus, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Uma, a ideia de que Jesus era pura e simplesmente um milagreiro, como se Jesus não tivesse uma relação afetiva, como se Jesus tivesse uma relação só de uso e do milagre, das demandas do milagre. O milagre é uma parte disso, né? Até por isso a distinção de João, de ao invés de falar milagre, falar sinais, no sentido grego, né, é bem mais interessante, porque não é o milagre, não é aquilo com um fim em si mesmo, mas é um sinal. Tudo que Jesus faz aponta, na verdade, para o que é a justiça do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que o milagre. Quem se fecha no milagre não entendeu o que é a justiça do reino de Deus. Por isso que maior do que a multiplicação de pães, é como Jesus consegue inspirar os seus discípulos de que, embora tenha pouco, é preciso dividir o que tem, mesmo sendo pouco. O milagre, mais do que a multiplicação dos pães, porque tinha pouco para eles e para Jesus, e Jesus transformar essa intenção numa atitude solidária de dividir para todo mundo.
Quem se fecha na multiplicação dos pães e dos peixes perde a dimensão do sinal do reino de Deus e sua justiça, que é a solidariedade, que é o repartir. O milagre não é a quantidade de pães que é feita. O milagre é a disposição para partilhar e compartilhar. Então tem uma relação afetiva com Jesus, evidentemente. Então Jesus não é só um milagreiro, e Jesus também não é, eu imagino, né? Pelo menos. A Bíblia faz um resumo de tudo que é possível, né? E aí, eu acho que tem muita gente que tem uma imagem de Jesus como se Jesus só, já falei isso várias vezes, né? Como se Jesus respondesse só como aquelas frases de para-choque de caminhão, tá ligado? Jesus não conversa, não dá um bom dia, né? Tudo para Jesus, você diz para Jesus: bom dia, Jesus, como é que você está? Eu sou o caminho, a verdade é aqui. Né? Jesus, como é que foi ontem lá? Todo aquele que vier a mim jamais terá sede. Não, Jesus não se comunicava só com frase de efeito, né? É evidente que tinha um bom dia, como é que você está, como é que foi ontem. Tinha conversa de horas e horas e horas. Então tem uma relação afetiva. Essa humanidade de Jesus, essa dimensão, a humanidade de Jesus atravessa essa dimensão. Então eu peguei exatamente esse trecho, e esse trecho com um começo muito interessante, que é da multidão, depois de tudo que Jesus havia feito, Jesus se retira e a multidão vai atrás de Jesus. E aqui esse trecho que diz, e ele foi para um lugar deserto e a multidão procurava. Uma ênfase especial para esse lugar deserto, porque Jesus tinha esse hábito de se retirar para um lugar, para esse lugar deserto, o lugar da oração, o lugar da reflexão. E essa história e essa ação de Jesus tem me ajudado a pensar muito sobre hoje, que você é demandado o tempo todo, de responder o tempo todo, falar o tempo todo, agir o tempo todo. Você não consegue ter um momento para você ouvir a si mesmo. Você não conhece a sua própria voz, você não conhece você mesmo, você é incapaz de reconhecer a si mesmo, você é incapaz de reconhecer as consequências da linguagem com a qual você se comunica, você conhece pouco de si mesmo porque você precisa demandar alguma coisa ou alguém o tempo todo. Jesus era demandado o tempo todo. Se Jesus fazia milagres num contexto em que as pessoas tinham tantas necessidades, e isso era tão importante, isso já era um ato revolucionário, quase que revolucionário por si mesmo, as pessoas demandavam Jesus o tempo todo, e Jesus atendia todas as pessoas na medida do possível, do que ele conseguia alcançar. Mas houvesse o que houvesse, na dimensão que houvesse, Jesus guardava aquele momento em que ele precisava do recolhimento. Esse recolhimento era importante. Esse recolhimento era importante, inclusive para Jesus não se vislumbrar, não se deslumbrar, né, na verdade, não se deslumbrar com toda a exigência, com toda a presença que ele tinha naquela comunidade. Aquele destaque especial, aquela pessoa divina, aquela pessoa tão poderosa, aquela pessoa a quem todo mundo poderia recorrer, aquela pessoa que todo mundo que se achegava se sentia aliviado, isso não podia deslumbrar Jesus. E para não deslumbrar Jesus, era preciso que ele intercalasse esse momento com esse momento de escuta e, sobretudo, momento de autoescuta. Então a vida de Jesus era agitada pelas demandas que chegavam até ele, sempre cada vez mais demanda, mas Jesus era sempre capaz de encontrar um lugar para ele ouvir a si mesmo. O momento de oração era esse momento também dessa capacidade dele ouvir a si mesmo, de uma conversa que era com Deus, de uma conversa que era com ele, de um pensar sobre ele mesmo, de refazer a sua trajetória. Nós somos tão bombardeados em um momento tão turbulento que esse momento ele faz muita falta. A gente quase só descansa quando dorme. Isso quando não sonha com as tretas que a gente se envolve, com as confusões da vida, né? Eu já dormi respondendo prova, sonhei respondendo prova, aí pensando, pô, aquela questão faz sentido mesmo. Alguma coisa você aproveita desse sonho, essa resposta faz sentido. Às vezes fazia, às vezes não fazia. Mas essas coisas impregnam a gente. Então, nesse momento que era tão precioso do descanso, não tinha descanso. Todas essas tensões, elas atravessam o nosso sono, atravessam o nosso descanso, e a gente é movido por toda essa agitação. Então não dá para a gente seguir o fluxo das lutas, dos desafios, das expectativas, das demandas, dos desejos, dos enfrentamentos sempre, sem intercalar isso com o momento de ouvir a si mesmo, de pensar sobre si mesmo, para onde vai, sem ouvir a própria voz e se perguntar sobre os efeitos que ela tem e o que a nossa linguagem
comunicam. Então, os momentos do deserto de Jesus, os momentos de refúgio da capacidade de ouvir e de se compreender a si mesmo, elas são extremamente importantes. E aí o deserto é o lugar dessa simplicidade, o deserto é o lugar dos poucos recursos. O lugar nesse simbolismo do lugar dos poucos recursos. O lugar como simbolismo desse lugar onde nós estamos com nós mesmos, né? O lugar das poucas palavras e da oração. Então a retirada de Jesus para um lugar deserto não é nem vida ascética e alienada, tá? A gente não confunda com isso, e nem pura e simplesmente uma contemplação. Não é disso que se trata, mas como a retirada de Jesus é uma ação de manutenção de uma caminhada simples, que ela também vem se dar a partir da oração, a partir desse refúgio, a partir desse descanso, a partir dessa capacidade de ouvir a si mesmo, né? Jesus extremamente demandado o tempo todo das pessoas que queriam curar doenças, Jesus que expulsava os demônios. Essa mesma passagem em Marcos é muito, também aqui em Lucas, mas em Marcos tem muito forte a marca dos demônios, né? Expulsar demônios é uma coisa que está muito presente em Marcos. E pensar nos muitos demônios nessa perspectiva, desses muitos demônios que permanecem nos dias de hoje, nessa perspectiva da depressão, da tristeza, um índice de suicídio cada vez maior, e a gente às vezes não sabe explicar porquê, e a própria pessoa às vezes não consegue explicar porquê, um índice de tristeza, uma depressão profunda, uma tensão profunda, uma ansiedade que não passa, uma tristeza que não passa, tudo isso que não tem explicação, que está na dimensão da psique, do nosso emocional, que está fora da nossa prática, da nossa afetividade, do nosso artesanal, do dia a dia, mas que nos aflige por dentro, que também é associado com os demônios na perspectiva de Marcos. Jesus era esse cara que foi capaz de trazer esse alívio. Esse alívio. Se hoje está ruim de recorrer ao SUS, você imagina, não, você imagina naquela época. Então, cara, se você tem alguém que alivia essa dor, te renova a sua esperança, ainda é capaz de curar a enfermidade, isso é extremamente poderoso. A cura de Jesus não é só um milagre apenas por fazer, além de ser um sinal, ele também é um ato extremamente revolucionário, porque ele tira do poder, tira do Estado, tira da riqueza, a capacidade do tratamento, da cura. Alguém que está absolutamente sem nada, que não tem absolutamente nada, na condição de miserável, dos pobres mais miseráveis, naquela condição, naquele território. Se já é assim em muitas periferias que a gente conhece, muitas periferias vêm à nossa mente, você imagina o que é a periferia daquele lugar. E imagina alguém que vem e renova a esperança de que é possível ser curado. Então Jesus era demandado o tempo todo, e essa demanda que não era só pela cura simplesmente, mas também por esse renovo, mas também por essa esperança. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No momento de tensão, de perseguição, de exploração, sem ter a quem recorrer, alguém olhou para você e disse: pode vir a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. O alívio naquele momento era muita coisa. E para muita gente ainda hoje, o alívio é muita coisa. O abraço é muita coisa. O choro é muita coisa. Uma ligação é muita coisa. O aperto de mão é muita coisa. A proximidade é muita coisa. A visita é muita coisa. A lembrança, a memória é muita coisa. Então tudo isso tem o seu lugar, e tudo isso tem a sua importância. Então, em meio a toda essa correria, né, que é típica do dia a dia, mas também dos desgastes, dos medos, das tensões, das tretas que a gente acompanha e nas quais a gente também se envolve, porque a gente gosta também, né? Uns gostam mais, outros menos, mas que gosta. Na resposta pronta, naquela carta de repúdio que já está pronta, já assinada, só esperando qual é a próxima situação para a gente poder disparar, né? Vamos fazer uma carta de repúdio, a gente tem uma para cada situação, que a gente tem demanda para tudo. A gente adoece, porque essas coisas adoecem, ela causa algum tipo de dependência, a ponto de não saber viver sem essa correria, sem essa demanda, sem essa luta, sem a resposta pronta o tempo todo, uma resposta, uma reação, um posicionamento exigido o tempo todo.
isso também nos adoece a nossa alma. Sem essa retirada, a qual Jesus exemplifica com a sua própria retirada, para ouvir a si mesmo, para pensar sobre o que fez, sobre o que faz, sobre o que planeja, sem ouvir a sua própria voz de fato, a gente adoece. Essas lutas nos adoecem. Cada vez que você lida com elas, elas podem adoecer um pouquinho. A gente tem... quem é a gente, né? Sujeito muito. Mas acompanhando a trajetória de algumas mães que estão envolvidas na rede, né, de mães, na luta contra a violência, muitas mães perdendo seus filhos e tal, né? O Henrique conhece algumas pessoas aqui conhecem algumas, mas é interessante que, né, constantemente elas estão em situações em que elas têm o tempo todo de contar novamente toda a história, toda a dor que sentiu, de quando aconteceu, de quando o filho perdeu. E é uma rede que infelizmente não para de crescer. A cada mês, a cada semana tem uma nova mãe chegando. Porque mais uma mãe que perdeu seu filho, seja lá qual for o contexto, mas esse é o contexto da brutalidade, da violência. E cada vez lidando com esses recursos. Às vezes a gente, em uma ou outra reunião, a gente diz, cara, não se envolve. Não se envolve. Quando tem uma nova ação, uma nova operação, uma nova consequência, em que mais vidas foram perdidas, mais mães perderam seus filhos, mais mães querem estar juntos, não se envolve, porque essa dor, repetidamente, sempre, às vezes é o momento de descansar. Tem um caso de uma mãe, que não está sendo gravado, não vou falar o nome, mas ela, né, o filho dela não foi assassinado, mas, né, foi preso numa situação assim bem peculiar, que a gente tem toda uma mobilização para a libertação dele, né? Algumas pessoas já sabem, só falta aquela pessoa que lembrar e falar, é fulano. Mas aí, assim, e a mãe dele não tem nenhuma relação de militância, não tem nada, estavam lá na vida simples da família, até tudo isso acontecer e as pessoas se aproximarem para de alguma forma intervir no caso, etc. E os anos foram passando, né, o filho dela preso, estando numa causa cada vez mais conhecida, mais nacional, e aí ela era sempre muito tímida, sempre falava muito pouco, nunca queria falar, era uma dificuldade para dar qualquer entrevista, participar de mesa na tragédia, que ela falava muito pouco, falava muito com a gente, né, porque as pessoas ali acabaram criando uma relação de proximidade, de ir na casa, aniversário e tal, mas falava pouco mesmo. E aí teve uma marcha em Salvador, uma marcha contra a violência, né, contra o racismo, e tinha as mães que iam participar, e aí a galera fez uma vaquinha para ela poder ir também porque iam outras mães e tal. Aí, depois, né, na semana seguinte, a galera perguntou, e aí, como é que... Porque tinha aquela expectativa, né, como é que ela ia reagir e tal, aí foi ela e uma pessoa, né, mas assim, do grupo que articulava para poder acompanhar. E aí, como é que foi? Como é que ela reagiu e tal? Ah, rapaz, ela foi, mas ela não participou de nada não. Ela ficou na praia, ficou passeando. Ela não participou de nada. Eu falei, pô, tá ótimo. Transformou uma viagem que seria de militância num descanso de fim de semana, que eu acho que ela nunca voou de avião, nunca passeou na vida. Então tudo aquilo ali era muito interessante, mas ela viu uma oportunidade de um exercício de saúde mental, tá ligado? Estou em Salvador, chego para eu passar o dia inteiro em oficina, não vou. O nosso povo é da correria, ele sabe fazer leitura, análise de conjuntura. Fez análise de conjuntura e curtiu, voltou bem melhor, voltou mais animada, hoje está até mais falante hoje, quer saber quando tem a próximo seminário. O próximo seminário. Então, todas essas dores, né, que vão afetando a gente, ou entrando, atravessando a nossa vida de tal maneira que a gente tem dificuldade de se dissociar delas, né? E aí tem uma frase do Keiruga, né, o grande teólogo, que ele diz que como humano Jesus era limitado e a revelação teve de ir fazendo nele o seu caminho. Eu acho essa afirmação tão bonita, né? Que Jesus como humano era limitado. Né? Primeiro falar de Jesus ilimitado já é uma coisa meio, já vai falar besteira. Né? Como humano Jesus era limitado e a revelação foi fazendo nele o seu caminho. Jesus foi dando sentido à revelação.
Jesus foi descobrindo gradativamente o sentido e o poder da revelação. Foi descobrindo que ele, inclusive, fazia parte dessa revelação. Essa descoberta, esse caminho, é o caminho da humanidade. Jesus experimenta e vivencia a sua humanidade frágil, no seu sentido mais restrito, né? A sua humanidade em todos os sentidos. E a revelação vai, com o perdão da redundância, a revelação ela vai se revelando, sendo literalmente descoberta, se apropriando, ganhando sentido, ganhando importância. Então, para Jesus, esses momentos, e esse momento de Jesus, do recolhimento, do refúgio, da conversa consigo mesmo, da oração, ele diz muito sobre a nossa necessidade de parar em meio ao tempo que grita no nosso ouvido o tempo todo, em meio às demandas que exigem da gente o tempo todo, em meio das respostas que exigem da gente o tempo todo. Sem esse momento que faz um hífen, um intervalo na nossa caminhada, a gente adoece, porque a gente é impregnado por essas exigências cotidianamente. E aí com Jesus, né, a revolução de Jesus acontece na simplicidade. A revolução estava na simplicidade, a revolução está na simplicidade. A revelação que vai percorrendo Jesus e Jesus que vai dando sentido à revelação. A revolução de Jesus acontece na simplicidade, uma revolução que é quase invisível, porque a revolução que acontece na simplicidade, ela não é estridente, ela não é grandiosa, ela não explode. E é exatamente por isso que a simplicidade de Jesus colocou Jesus fora do radar dos poderosos durante muito tempo. Porque aparentemente não tem perigo em alguém tão simples, que na leitura de alguns pode ser até medíocre. Mas na justiça do reino de Deus a gente está falando de simplicidade. Com essa simplicidade Jesus ficou fora do radar dos poderosos durante muito tempo. E aí a multidão que queria se certificar de que aquele que eles não entendiam bem como trouxe a eles algum alívio, algum acolhimento, alguma generosidade em meio a desgastes, não deixaria aquele lugar, não sairia daquela cidade. Eles fazem até um revezamento para cercá-lo, deixa o cara passar aí não. Mas Jesus diz que ele precisa se retirar e Jesus se retira. Não importa o quanto a situação, o quanto o contexto, o quanto a sociedade, o quanto as lutas, o quanto os enfrentamentos, tudo aquilo que também é necessário, sem isso nós não viveremos, porque seremos marcados pela necessidade do confronto, do enfrentamento, do posicionamento, da resistência, mas sem intercalar isso com essa possibilidade em que a gente possa ouvir nós mesmos, sem esse recolhimento para a nossa própria simplicidade, é impossível que nós possamos fazer isso de uma maneira saudável. Amém? Amém é aquele momento da... Bom, e Jesus, que até então era só o filho do carpinteiro, até aquele momento, a partir do momento em que cada vez homens e mulheres, cada vez mais pessoas, passam a imitar esse estilo de vida simples, que se desapegava das aspirações de poder, né? É interessante, tem uma das conversas que a gente faz muito lá na comunidade, já fez aqui também, né? Já falamos sobre, mas pensar um pouco entre o Jesus que, por mais nítido que esteja no Evangelho, a gente tem a sensação de que a gente herdou outro Jesus. Não está difícil pensar desse jeito, né? Hoje em dia. Mas a sensação que a gente tem que a gente abre o Evangelho e lá tem a descrição de um Jesus que não bate com o Jesus que chegou até a gente. E um deles, e uma dessas características, eu acho que é essa relação de Jesus com o poder. Os Evangelhos mostram um Jesus que nega o poder, não é só ressignificar o poder, é um Jesus que nega o poder. O poder, como ele está colocado, como ele é conhecido, como ele está estabelecido, é negado por Jesus, que dá uma outra semântica, que fala de uma outra relação, que desestrutura, desarticula o apego ao poder. Os exemplos de Jesus que é absolutamente o contrário, os exemplos de Jesus que vai pelo lava-pés, os exemplos de Jesus que é falando sobre as aves dos céus, que é sobre as flores, os exemplos de Jesus que é a partir da fragilidade, da coisa simples e não da grandiosidade do poder. O reino de Deus não é comparado com
Os evangelhos não diz que o reino de Deus é semelhante ao império do Egito. O reino de Deus não é semelhante ao império britânico. O reino de Deus não é semelhante aos Estados Unidos. O reino de Deus não é semelhante ao império babilônico. O reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é simbolizado, associado com as coisas mais simples, mais frágeis que a gente pode imaginar. Aonde as comparações estão baseadas na força, Jesus compara com as coisas mais simples. Então, uma delas é esse Jesus que nega o poder. E aí, esse Jesus que até então era só o filho do carpinteiro, começa a incomodar, porque cada vez mais pessoas se aproximam, têm contato, se interessam, se sentem atraídas afetivamente por essa simplicidade. Que não é simplesmente uma simplicidade. Essa simplicidade ela é ameaçadora do poder, porque ela desarticula as artimanhas do poder e as tentações, as seduções do poder. Então, pouco a pouco, a simplicidade de Jesus foi se tornando perturbadora. A simplicidade de Jesus ela foi se tornando cada vez mais perturbadora. Com a simplicidade, Jesus ensinou o amor. Simplicidade e amor. Jesus vai trabalhando gradativamente a grande síntese da sua boa nova, do seu evangelho. Com a simplicidade, ele ensina o amor. A simplicidade parece ser o caminho mais curto para a escolha pelo amor deixar de ser um esforço e se tornar uma rotina. Na mensagem de Jesus, o amor deixa de ser um esforço. A proposta de Jesus é que o amor deixe de ser um esforço e que ele se torne uma rotina. E é difícil que o amor não seja um esforço e seja uma rotina onde não haja um ambiente de simplicidade. A simplicidade forja o caminho para que o amor se torne uma rotina e deixe de ser sempre um esforço. Quando a simplicidade faz parte, a vida simples torna o caminho do amor mais possível. E bom é quando o amor deixa de ser um esforço e se torna uma força. Em Jesus o amor deixa de ser um esforço. Jesus propõe o amor como uma força. A grande força da mensagem do Evangelho, da boa nova do Evangelho, é o amor. O grande desarticulador da competição, do ódio, da violência, o grande desarticulador está no amor que é força. Não o amor que é pura e simplesmente algo que se sente, mas o amor que é uma força. Então, a partir da sua simplicidade, Jesus se torna uma figura incômoda. Tanto ontem quanto hoje. A gente pensa nos templos que Jesus não estaria, onde Jesus não pregaria. Alguns a gente tem dúvida, tem outros que a gente tem certeza, né? Que esse aqui Jesus não pregava mesmo. Não porque ele recusasse, mas porque nunca seria chamado. Se fosse chamado, ele iria. Nem que fosse a última vez. Mas a gente sabe que tem lugares que Jesus, na sua figura, sequer seria chamado. A gente pensa nos líderes que ostentam tanta visibilidade, influência e poder. A gente lembra dos líderes que não podem recusar seguranças porque sua vida é um alvo, seguranças armados porque a proteção está nas armas, que se recusam a morar numa casa simples porque Deus os honraram bastante para terem a mansão que têm. Para cumprirem agendas densas, o carro já não é o bastante, então é preciso helicóptero, é preciso jatinho. Que é servido e paparicado o tempo todo porque é ungido do Senhor. Que acha que com a sua palavra decide quem entra no reino dos céus e quem sai. Como esse contexto, como alguém dentro desse ambiente convive com a figura de Jesus? Pensa nesse ambiente e pensa na figura de Jesus. É claro que ela é perturbadora. É claro que ela é perturbadora. A gente pensa nessa gente e lembra o quão seria perturbador se dizer servo e seguidor de alguém que fazia longos percursos a pé, que passa longe de muitos templos preferindo o povo nas ruas e nos montes, que formou uma comunidade em que a mesa pertencia a todas e todos sem restrição. Jesus, esse irresponsável que se sujeitou a lavar os pés de pessoas sujas. Como conviver com essa figura?
O que fariam hoje desse sem-teto por opção, enquanto alguns batem no peito que o seguem, morando em casa cuja quantidade de cômodos e extensão de terreno se perde a conta, se perde de vista? Como conviver, como conciliar a figura desse sem-teto por opção com essa imagem tão ostentadora, tão poderosa? O que fazer com esse Jesus, esse presepeiro que recusa cavalos de raça, carros do ano, blindado, e entra em Jerusalém no jumentinho? Jesus é tão afrontador que ele nem entra num cavalo, porque ele podia entrar todo maltrapilho num cavalo, mas nem cavalo Jesus quer. Porque Jesus sabe que o cavalo é a imagem, símbolo do poder e da autoridade do Estado. Jesus sabe que naquele momento, naquele contexto, está entrando em Jerusalém o aparato do Império Romano. Pôncio Pilatos está entrando em Jerusalém com o seu exército, com os seus cavalos de guerra. Então Jesus diz, nem um cavalo eu quero. Jesus arruma um burro, emprestado. Jesus nem compra um burro, pede emprestado ao maluco ali da esquina. E entra com um burro. Entra um império com seus cavalos de guerra. O povo intimidado, amedrontado. Entra Jesus num jumentinho, com as pessoas dizendo Hosana, jogando ramos, tirando a própria roupa para poder fazer improvisar um tapete vermelho. Nosso povo é da correria também, né? Tem tapete vermelho, a gente inventa. Quem tem roupa vermelha aí? Túnica vermelha, bota aqui. Que o cara vai passar. Entra Pôncio Pilatos amedrontando Jerusalém, amedrontando Nazaré. Entra Jesus sendo louvado, honrado, jogando ramos, com um tapete vermelho improvisado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Entra Jesus num jumentinho. Jesus não escolhe um jumentinho à toa. Jesus não tinha uma coleção de gatinho. Jesus não tinha de jumentinho. Jesus não tinha um jumentinho de estimação. Eu ia falar jumentinho de estimação, já pensei em gato. Jesus escolhe um jumentinho porque isso é uma afronta ao poder do império. Quando Pôncio Pilatos ia entrar montado no jumentinho? Quando muitos dos líderes que nós conhecemos iriam entrar a pé num determinado lugar? Fariam um trajeto a pé, pegariam um ônibus. Quando? Então uma figura como essa, ela vai se tornando cada vez mais perturbadora. Mais perturbadora. Como justificar nossa maneira de viver a fé, se aquele que é o símbolo da nossa fé nos trai com o seu legado, a sua história e a sua pregação? O que faremos? Nós o mataremos. A simplicidade de Jesus torna-se tão perturbadora que a solução encontrada é nós o mataremos. Mas em contrapartida, Jesus também preferiu o silêncio do deserto e a oração sobre si e para si e para o outro, do que as horas perdidas nas redes sociais da época. E da mesma forma a gente pergunta o que faremos nós, os evangélicos, progressistas, radicais, ácidos e lacradores, com esse Jesus do enfrentamento, mas também do perdão e da escuta. O que faremos se as frases de Jesus são clichê, sem efeito, indignas de like e compartilhamento, que não servem para atacar os nossos inimigos e massagear o ego dos nossos aliados e líderes? O que fazer com esse Jesus que pensa tão profundamente uma questão, que chega ao ponto de causar desconforto não apenas em quem atacamos, mas também no nosso sectarismo de estimação, a nossa verdade libertária e transgressora, mas nem por isso menos dogmática, posta de forma arrogante e universalizante? O que faremos com esse Jesus cuja simplicidade nos faz pensar? Nós o mataremos? A simplicidade perturbadora de Jesus, o amor com uma força em Jesus. O texto que diz que a multidão com os discípulos tentava fazer com que Jesus não se ausentasse, e isso é bem interessante, né? Sempre desejando que aquilo que há de melhor, porque aqui está muito bom, porque esse contexto deu certo, porque a gente achou alguém que resolve os nossos problemas, os nossos dilemas, a gente quer que ele esteja, que ele nos pertença. Ele nos pertence. Mas ele não nos pertence apenas. Não é só nosso.
mas ele será de todo mundo quanto o mais possível tiver acesso a essa mensagem do reino de Deus e sua justiça. Mas na nossa trajetória cristã, na nossa trajetória evangélica, muitos religiosos, muitos dos nossos líderes, muito da nossa tradição, transformaram a mensagem de Jesus numa eclesiologização. A mensagem do Evangelho virou a igreja, e a igreja virou quase a proprietária exclusiva da mensagem do Evangelho. A igreja sequestrou a mensagem do Evangelho e tentou transformar ela mesma, pura e simplesmente, na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho sai da sua universalidade, indo até aqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão dispostos a assumir um compromisso de amor e simplicidade, e passa a ser uma concessão da igreja que se torna proprietária da mensagem do Evangelho. E aí, porque o amor com Jesus, o amor experimenta o status de revolução. Essa revolução, com essa simplicidade, que passou a ser referência efetiva, prática, da mensagem de Jesus sobre: nisso conhecereis aqueles que são os meus discípulos, aqueles que me seguem, se vos amardes como eu vos amei. E efetivamente, se o amor é essa metodologia, a forma prática como isso acontece pode ser identificado é na vida simples, é na simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é essa força, esse poder, se é possível dizer isso, que é capaz de desarticular o poder. A simplicidade de Jesus é o poder que não é esse poder da autoridade, mas o poder do poder ser. A simplicidade de Jesus se reveste desse poder que é o poder ser, que é capaz de libertar a partir dos seus atos, a partir da sua afetividade, a partir da sua acolhida, a partir do seu amor, libertar a ponto de fazer com que cada um de nós possamos sonhar em ser. O poder ser. Não é possível ser sem essa capacidade de escuta, sem sermos constantemente, permanentemente atravessados por todas essas demandas e exigências, sem esse recolhimento, sem esse momento, sem esse refúgio, sem esse silêncio, sem esse intervalo, sem intercalar em meio a todos os anseios e demandas que nos colocam. A revolução, que já começou lá atrás e foi invisível para quem esperava uma força arrebatadora, e ela permanece invisível hoje para quem espera o arraso grandioso. A revolução foi do amor. Foi lá quando os seguidores e seguidoras de Jesus entenderam que poderiam derrubar o encanto que o poder e a ostentação exerciam, vivendo a simplicidade do amor. Então, nossa mensagem, que é ao mesmo tempo o nosso clamor, é para que nós sejamos impregnados da simplicidade de Jesus. Que a simplicidade de Jesus nos marque, tanto quanto as muitas exigências, das muitas demandas que nos fazem, que são desafiadoras para nós constantemente. Que nós possamos ter o nosso momento de ouvir a nossa própria voz, de saber sobre nós mesmos, de ouvir sobre nós mesmos. Que nós possamos mirar na simplicidade do Evangelho, nesse Evangelho de vida simples, mas não medíocre, não simplista. De forma perturbadora, simples. Como foi a simplicidade de Jesus. Como foi a revolução que Jesus causa. E essa revolução só é invisível porque esperavam um Messias com aquela característica de Messias, que ia vir quebrando tudo. Esperava um Messias que ia vir quebrando tudo, resolvendo tudo. Não, a gente está esperando. Tinha a impressão de que era Jesus. Todo mundo viu que Jesus era muito simples. Não, isso aí não. O que a gente está esperando, assim, olha só, vai vir quebrando tudo. Isso aí é mole. O nosso vai vir quebrando tudo. O nosso vai vir fazendo cair fogo do céu igual a Elias e acabando com Samaria. Aí vem Jesus que não concorda com isso. Pô. Não é assim que eu vou fazer.
Esperavam Jesus que dava um limite para o perdão, para que um perdão mais limitado permitisse que a resposta, a vingança, pudesse vir também de uma maneira mais rápida. Encontra um Jesus que fala para perdoar 70 vezes 7, um Jesus que usa o perdão para quebrar a lógica da estrutura da violência. Não um perdão 70 vezes 7 só para a gente perder a conta, mas um perdão 70 vezes 7 dialogando com Gênesis capítulo 4, em que no canto de Lameque ele diz que se Caim foi vingado 7 vezes, ele será 70 vezes 7. Por isso Jesus usa a conta 70 vezes 7, porque Jesus está dizendo que se lá atrás a vingança foi o referencial, eu estou colocando o perdão como referencial das suas relações. E é a partir dessa relação, dessa proposta, marcada pelo perdão, marcada pela simplicidade, que toda a leitura do Evangelho sobre Jesus tem que ser feita. Não dá para ficar imaginando como Jesus seria. Não dá para ficar imaginando como Deus seria. Não dá para ficar discutindo se Deus apoiaria isso ou aquilo, se Jesus apoiaria isso ou aquilo. O Evangelho é transparente na vivência de Jesus. Toda a tradição que não tem Jesus e a história, a vivência de Jesus como filtro, não faz sentido. Não faz sentido, não se sustenta. Se não é possível sustentar a partir da vivência, da experiência de Jesus, não faz sentido. Não é possível discutir a partir disso. Tem debates que a gente está fazendo que não faz mais sentido fazer. Não faz. Senão a gente não avança nunca. Senão a gente não avança nunca. Estão insistindo em leituras literais aonde já passou e estão inventando metáfora aonde já está literal. Pô, aí fica difícil, né? Está fazendo leitura literal daquilo que está lá atrás, daquilo que foi típico da conjuntura, fica arrastando o Levítico, a literalidade de Levítico, assunto do campeonato. É puxado, irmão. É puxado, não dá. Se Jesus não arrastou, tu vai ficar carregando isso aí igual um maluco, tá doido, cara? Então há debates que não é nem razoável fazer a partir da história e da vivência de Jesus. A simplicidade e a força do amor tem que ser um crime, tem que ser uma referência, tem que ser um horizonte. A simplicidade perturbadora de Jesus. Que o amor de Jesus nos preencha, que a sua simplicidade venha sobre nós e nos inspire numa vida simples, na caminhada, no seguimento, na proclamação do Evangelho na nossa vida prática. Amém? Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua mensagem, obrigado pelo teu Evangelho, obrigado pela tua história no Evangelho, obrigado pelos seus exemplos e o seu amor. Encha-nos com a tua simplicidade, encha-nos com o teu amor. Obrigado por ser a nossa grande referência que não atende aos apelos da nossa ansiedade, do nosso desejo de vingança, da nossa frustração, mas nos inspira apontando sempre para o amor, sempre para cima, sempre para a esperança, para além das expectativas frustradas. O Senhor nos enche e nos renova com a sua esperança. Siga, Senhor. Siga nos enchendo com a tua esperança, com o teu amor. Nós queremos fazer parte dessa revolução invisível, simples, quase imperceptível, mas tão perturbadora que é capaz de desarticular toda uma estrutura. Encha-nos com a nossa simplicidade. Nos permita nos nossos momentos sermos capazes de ouvir a nós mesmos, reconhecer a nossa própria voz, que às vezes em meio a tantos gritos, inclusive nossos, nós não conseguimos identificar a nossa própria voz. Aonde está a nossa própria voz em muitas das decisões que nós tomamos, em muitas das escolhas que nós fazemos, em muitas das lutas que nós travamos. Nos ensina, inclusive, a abrir mão das lutas que nós não temos de travar, das lutas que só nos adoecem e nós não temos efeito nenhum a não ser adoecer. Nos liberte do apego às lutas e confrontos que nós não podemos mais avançar. E tudo que faz é destruir a nossa mente, a nossa alma, a nossa emoção, as nossas relações. Que o Senhor nos encha dessa saúde. Essa saúde que preenche o nosso discernimento a ponto de escolher, inclusive, quais lutas travar. Quais lutas travar.
Que o Senhor nos dê a coragem do Evangelho do Senhor para não abrir mão de nenhuma luta e confronto que precisam ser travados. Que o Senhor nos dê a sabedoria para perceber lutas que só estão gastando o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa emoção, a nossa mente e só nos adoece. Que o Senhor possa curar a nossa alma e nesse momento em que nós podemos ouvir a nossa própria voz, nós possamos nos conhecer melhor, inclusive nossos limites, inclusive nossas forças, inclusive nossas fraquezas, inclusive nossas potências. Que nós possamos ser capazes de chorar e esse choro seja a expressão da nossa fragilidade, mas que nós possamos também regozijar e esse regozijo seja a expressão da nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor dê o horizonte e o rumo da nossa vida, venha sobre nós a tua simplicidade e o amor como uma força. Encha-nos da potência e da força que só o amor do Evangelho, da mensagem do Reino de Deus e sua justiça tem. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se meus joelhos não doessem mais,
gente vai caminhando para concluir o nosso culto. A gente faz sempre alguns avisos ao final. Enfim, os recados são importantes da nossa construção enquanto comunidade. A gente mexeu na ordem das músicas, aí quebrei aqui pro lado da língua do guarda-chuva.